particularmente fui uma aluna, né, formada com base aí nos PCNs, tá? Lá na época do ensino fundamental, do ensino médio. Agora, como professora, eu estou adentrando, né, este mundo da educação como profissional agora, mas passando aí pela transição, né, para a BNCC. Na verdade, ela já está implantada, né, e a gente só está vivenciando esses primeiros momentos. Levando em conta as competências que a BNCC ela nos traz, né, ela nos pede que a gente trabalhe, a gente percebe que a aula de língua inglesa ela não vai ser mais aquela aula de traduzir, de falar e repetir, de escutar a música e completar lacunas. Isso não nos pertence mais, entendeu? A gente precisará conectar o aprendizado da língua, né, da fala, da leitura, da escrita, da escuta, né, a toda uma rede, uma conexão de coisas, tá? Por exemplo, a valorização da cultura, a valorização do conhecimento, a valorização da pesquisa, né, a valorização da ética, a valorização do letramento digital, tá? A valorização do respeito próprio e do respeito ao outro, tá? E uma coisa que eu achei bem interessante é que ele enfatiza, né, ele evidencia uma necessidade tão grande que nós temos, que é trabalhar as questões que dizem respeito à nossa saúde emocional, né? Hello! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! E neste vídeo, conforme prometido, eu vou trazer uma proposta de aula, o primeiro dia de aula de inglês, pensando a BNCC, tá? Que essa é a nossa diretriz agora para desenvolvermos as nossas aulas. Vamos pensar no primeiro dia de aula, tá? Primeiro dia de aula, os nossos alunos estão retornando para a escola, né? Mesmo que no ambiente virtual, né? Eles estão se revendo, fazia tempo que eles não conversavam, teoricamente, né? Eles estão ansiosos para saber se tem algum colega novo, né? Na sala de aula. E aí existe um ambiente fértil para conversa, para se conhecer ou para colocar a fofoca em dia, né? Por que não conversarmos sobre o que nós fizemos para suportar esse verão durante a quarentena, nas férias, né? Porque a gente está retornando das férias, talvez em algumas escolas, né, não houve férias, foi meio que tocado, né, direto. Mas se na sua escola vocês tiveram férias, vocês podem compartilhar dentro do contexto de aula de inglês esse conteúdo, tá bom? Por que, pessoal? A BNCC, como a gente sabe, ela propõe, ela pede que nós não trabalhemos o ensino de inglês, o ensino de espanhol, como um ambiente onde a gente vai simplesmente aprender a falar as palavras, aprender a escrever, aprender a ler, a escutar inglês, aprender a conjugar verbos. Não, tá? A gente pode ter esses procedimentos como parte de um processo, mas ele já não é mais o processo principal, tá? Eu coloquei inclusive aqui no meu computador, então às vezes eu vou olhar aqui pro meu computador ou pro meu celular, tá? Um roteiro, porque eu estive pesquisando sobre a BNCC e ela linka, ela conecta os conhecimentos linguísticos que a gente desenvolve na aula com competências, tá? Que fazem desse aluno um indivíduo atuante na sua comunidade, no seu grupo, é um aluno protagonista, ele faz
ele escreve a sua história, né? E ele serve aos outros. Ele é um indivíduo que valoriza o conhecimento com a pesquisa, né, que ele desenvolve, ou seja, existe aí um diálogo entre a razão e a experiência, a teoria e a experiência, a teoria e a prática, tá? Nós temos um indivíduo que tem seu letramento digital, né, construído, tá? Então tudo isso a gente vai abordando em aula. E é por isso que a cada passo dos procedimentos que eu vou mostrar para vocês, eu vou linkar as competências que a BNCC traz, ok? De forma que você vai ter aí os objetivos, as justificativas bem claras. Primeiro dia de aula, pessoal, vocês vão ter feito o quê? Avaliação diagnóstica. Eu até vou colocar aqui na descrição desse vídeo algumas perguntas que você pode inserir nesse questionário, que não vale ponto, tá? Ele é para você conhecer o seu aluno. E depois da avaliação diagnóstica, nós vamos começar a conversar, né? Como eu disse para vocês, o pessoal tá ansioso para conversar. Então vamos conversar. O que foi feito nesse período, né? Se eles tiveram que ficar em casa ou foram para um lugar retirado, né? O que vocês fizeram? Então, cada um vai escrever no seu caderno, né, o que ele fez em português, tá? E aí depois a gente vai compartilhar. Enquanto eles estão ali pensando, o professor, ele já pode colocar no quadro algumas sugestões. E é interessante que, sabendo, conhecendo já a realidade onde você está atuando, isso já servirá de ideia para você moldar, né, para você pensar os seus exemplos. Então, se eu estou numa determinada localidade, o que os meus alunos, né, dessa idade, né, dessa faixa etária, podem ter feito? Podem ter ficado em casa, podem ter ido para a campanha, como a gente chama aqui, né, que é para uma chácara, é para fora do perímetro urbano, né? Pode ter jogado jogos online, pode ter aí feito uma maratona de séries. E aí eu vou colocando esses exemplos em inglês. Inclusive eu vou ler aqui pra você, tá? I stayed home with my family. Eu fiquei em casa com a minha família. E provavelmente essa vai ser uma frase utilizada por uma boa parte, né, da turma. I binge watched. É essa maratona de séries, né? É um episódio atrás do outro. I went to the countryside. Eu fui para a campanha, como a gente chama aqui, né? Eu moro em Bagé, né, no Rio Grande do Sul, é na região da fronteira, tá, com o Uruguai. E a gente fala muito assim, eu fui pra fora, eu fui pra campanha, tá? I went camping. Eu acampei. Agora uma coisa que tá muito na moda, que é I participated in coaching sessions. Eu participei de sessões de coaching. Inclusive é uma coisa que eu fiz bastante. I played online games. I studied for Enem. Desculpa, o exemplo anterior, né? I played online games significa eu joguei jogos online, tá? I studied for Enem. Eu estudei para o Enem. É porque o Enem foi em janeiro, agora neste mês. I watched a lot of lives on YouTube and Instagram. Eu assisti muitas lives, né, no YouTube e no Instagram. Depois, I rode a skateboard. Eu andei de skate. I worked the whole time. Eu trabalhei todo o tempo. Or, finally, ou finalmente, I didn't enjoy my vacation. Eu não curti as minhas férias. Porque talvez teve que ficar estudando todo o tempo, não pôde relaxar um pouquinho, ou passou o tempo inteiro trabalhando em casa ou fora, né? Bem, tendo as frases no quadro, o nosso aluno ele vai ter alguns minutinhos para pesquisar no tradutor, né, ou em alguma outra ferramenta de tradução, como ele escreve a frase, como é que ele diz a frase em inglês, aquilo que ele
fez nas suas férias, tá? E que talvez não estivesse lá naquela série de exemplos que você passou no quadro, tá bom? É importante você ajudar o aluno nesse momento, porque nem sempre as ferramentas de tradução elas fornecem o correspondente na frase, tá? Porque às vezes, dependendo de como o aluno digita a frase, aquela tradução literal pode atrapalhar, tá bom? Por outro lado, a ferramenta de tradução ela ajuda também, né, na questão da pronúncia, porque ela fornece a pronúncia na velocidade natural e na velocidade mais lenta. Então, é interessante você expor isso para o aluno. E assim ele vai expandindo as suas experiências com essas ferramentas, tá? E isso faz parte, eu já estou trazendo aqui essa justificativa com base na BNCC. Essa diretriz, ela pede que nós desenvolvamos no aluno, né, essas competências digitais, tá? De uso de ferramentas digitais. Certo? Bom, depois que ele criou a frase e ele já praticou essa frase, nós vamos pedir para os alunos anotarem a seguinte pergunta lá no caderno deles, tá? Porque assim, ó, olha só, galera, como é que eu posso perguntar para a pessoa, né? E aí, fulano, fulana, como você passou as suas férias, tá? Então, olha só, anotem para não esquecer, tá bom? Então, beleza, aí você coloca lá no quadro How did you spend your vacation? Tá? Então, isso quer dizer como você passou as suas férias. How did you spend your vacation? Se você quiser, né, trazer mais à tona a questão da quarentena dentro da frase, você pode colocar ali How did you spend your quarantine vacation? Ok? Você colocou no quadro, pratique com eles a pronúncia por partes. How did you spend? Que significa como você passou. How did you spend? How did you spend your quarantine vacation? As suas férias na quarentena. Your quarantine vacation. Your quarantine vacation. Ok? Bom, praticou aí a pronúncia da frase, da pergunta, né? A gente vai ter um momento de conversação. Eles vão perguntar entre si, certo? Começando pela professora ou pelo professor. Você escolhe alguém aleatoriamente, tá? E pergunta: Fulano, how did you spend your vacation? Aí ele vai responder. É importante até que nesse momento, se houver alguém que já se acusou, né? Ah, não, eu já estudei inglês em algum outro contexto e tal. Comece por esse aluno, porque ele vai servir de exemplo para os outros, tá bom? How did you spend your vacation? I stayed at home with my family. Or I played online games. Então, isso vai servir de exemplo. Ah, tá, é assim que funciona, ok? Aí depois, ok, fulano, ask a classmate or ask fulano de tal. Se é lá no Google Meet, por exemplo, ou no Zoom, você pode chamar pelos nomes, é mais fácil. Adoro essa questão das videochamadas, porque ali ficam os nomes. Então, nossa, é ótimo isso pra mim, porque eu sou péssima pra decorar nomes, assim, de primeira, né? Mas enfim, aí você vai chamando, né? E se a pessoa encontra alguma dificuldade, você ajuda, tá? Não tem problema, teacher te ajuda, vamos lá, vamos repetir por partes, tá? Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tá? E ele vai repetindo por partes, tá? Após cada parte, ele repete. E depois, ok, agora vamos tentar no inteiro. Aí você tenta falar inteiro ali com ele, tá bom? Beleza, show de bola. Passa pro próximo. Aí você pede para ele perguntar para outra pessoa. E já de antemão, né, se você viu que esse aluno ele apresenta um pouco mais de dificuldade, você já pede para ele repetir contigo. Ok, olha só. Repete comigo aqui, ó. How did you spend your quarantine vacation? Aí ele vai repetindo contigo, tá? E assim vai. Depois disso, galera, nós vamos para o homework, ok? O que seria o homework? O homework, ele vai ser esse momento
em que nós vamos associar as mídias digitais, as redes sociais, com o que a gente está aprendendo em aula. De que maneira? Galera, agora, olha só, deixa eu contar uma novidade para vocês. Um dos nossos principais materiais de aula vai ser os nossos stories, vão ser os nossos vídeos no TikTok, enfim, vão ser as nossas postagens no feed do Instagram, certo? E para esse primeiro homework, eu preciso que vocês criem uma enquete ou criem uma caixinha de perguntas lá nos stories do Instagram para perguntar para os seus amigos, para os seus familiares o que eles fizeram nas férias da quarentena, tá? Mas você não precisa perguntar o que você fez. Pode simplesmente escrever nessas férias e deixa para eles completarem lá. E pede para eles responderem lá no direct, tá bom? E aí você vai em casa, né, selecionar, ler com cuidado, com carinho, né, e selecionar aqueles comentários, pessoal, que não vai trazer coisas da vida íntima da pessoa ou atitudes, ações que incitam algum tipo de preconceito ou que incitam alguma prática que não é saudável. Essas coisas vocês não precisam trazer. Pode deixar ali, se você quiser traduzir, saber como é que se fala aquilo, é com você. Mas pra gente depois compartilhar na próxima aula, seleciona com cuidado, porque, galera, isso faz parte de um comportamento, de uma atitude que nós precisamos ter, tá? Que faz parte da nossa vida, que é ética, entendeu? A gente precisa ter um bom senso pra saber que tipo de informação eu posso divulgar ou não, tá? Então a gente vai criando esse senso nos alunos, bom? Na prática, né? E pra você, professor, o que você precisa ter em mente, tá? Isso vai ser utilizado para a próxima aula, para eles praticarem duas coisas. A ação no passado, referente a uma outra pessoa, e como comparar isso à resposta do aluno, utilizando and ou but. Então a gente está inserindo o quê? O conectivo but, que é mas, ou o conectivo and, que é e, ok? Seria o quê? Ideias opostas ou ideias de acrescentar, né? Acrescentando ideias, acrescentando informações. Isso tem a ver com a comunicação, tá? A comunicação através da linguagem verbal, ela é estimulada também pela BNCC, ok? E você pode dar um spoiler aí para os seus alunos. Pessoal, na próxima aula a gente vai compartilhar aqui o que os nossos amigos disseram. Eu estou bem curiosa, ok? E a gente vai aprender a comparar essas respostas com as nossas. E também, se sobrar tempo, se tiver um tempinho ainda para terminar a aula, né, seria um momento interessante de revisão, você propor para os alunos adivinharem o que você, teacher, maestro, maestra, fez durante as férias. Se você colocou a sua resposta, né, em uma das frases ali no quadro, pode dividir a turma em grupos, ou em duplas, ou individual, e dar a oportunidade de cada um deles falarem, né, repetirem, pronunciarem a frase que eles acham que corresponde ao que a gente fez nas férias. E depois você diz assim, ó, ok, como é que eu pergunto mesmo como você passou as suas férias, ou suas férias na quarentena? Ok, how did you spend your quarantine vacation? Okay, let's repeat. How did you spend your quarantine vacation? E aí você já traz a resposta, só que antes de trazer a resposta, você pede para eles trazerem o que eles acham. E aí você pode brincar, tá sabendo, né? Ou, ninguém acertou, ninguém conseguiu descobrir, não acredito. Faz umas brincadeiras, entendeu? E aí depois você revela a sua resposta, tá? E com isso a gente finaliza aqui o vídeo e essa sugestão de plano, né? Essa sugestão de atividade para um primeiro dia de aula. E eu tenho que lembrar, na descrição do vídeo, as ferramentas de tradução
e as possíveis perguntas para uma avaliação diagnóstica. Pessoal, muito obrigada por me assistirem até aqui e desejo aí um ótimo reinício de ano letivo. Se você gostou do vídeo, gostou das ideias, deixe o seu curtir, tá? Para me apoiar nesse projeto. Se você tem algum colega que vai se beneficiar com essas ideias, com essas propostas, compartilha com ele, certo? E para receber a notificação dos próximos vídeos, se inscreva aqui no canal, certo? Então, pessoal, see you next time. Bye bye!